falar um pouquinho do Bruno. O Bruno, Cesarino, eu falei que ele é meio novinho. Na verdade, assim, o Bruno, ele é urologista. Então, para fazer urologia, demorou um certo tempo, porque ele tem que fazer faculdade, residência, depois tem que, dentro da residência, cirurgia, depois tem que escolher urologia, depois faz urologia e depois especializa em reprodução humana, ou ele também faz a parte infantil também. E com isso é uma formação bastante longa, né? Então ele não é tão novinho assim quanto aparenta, né? E essa formação exige muita dedicação, porque o urologista geralmente ele tem uma formação para fazer grandes cirurgias, né? Então eu costumo falar que todo urologista que especializa em andrologia, geralmente eles são bons profissionais, porque passa por um crivo bastante forte e ele fez toda a formação dele na USP. Então mais outro crivo também que já mostrou desde novinho que ele foi sempre muito dedicado, não é isso? E ele é eu diria, tá fazendo as contas aqui, talvez ele da quarta ou quinta geração de médicos que fazem reprodução humana. Porque acho que primeira leva foi o Nakamura, junto com o Donadil, né, que fez Uhum. Nakamura fez o primeiro Beli Proveta, depois veio uns sessentões, quase sessentões que tá eu aí nessa leva, depois tem uns Você é segunda cinquentões, geração, George? e depois agora estão uns quarentões aí, beirando os quarentões, e o Bruno tá mais para os trintões do que com os quarentões. Então tem a quarta e quinta geração, talvez, dos andrologistas, né? Aí, então, tô brincando, mas ele é altamente capacitado e há alguns anos ele já vem dando aula nos cursos pós-graduação em reprodução humana, da parte de andrologia, e ele, como ele gosta bastante da parte didática, ele realmente dá super boas aulas, as pessoas acabam gostando bastante dele. E ele atende alguns casos na clínica também da infertilidade masculina, com bastante competência, né? E aí, então, boa noite, Bruno, depois de falar, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar com você, George. Realmente, para mim é uma honra poder estar presente numa clínica que foi pioneira na reprodução humana humanizada, decente e honesta, como é o Gera. Bom, você não preciso falar para ninguém, todo mundo sabe, mas o Gera é um dos poucos lugares ainda que preza pela ética na reprodução humana, né? E hoje nós estamos vendo uma avalanche de pessoas mercantilizando algo que é eminentemente médico. Então, a reprodução humana não é um mercado estético, ela não é um mercado por opção. A reprodução humana vem para suplantar um problema médico de infertilidade, que é um problema que afeta mais ou menos 15% dos casais que tentam ter filho depois de um ano e não conseguem. O GER é um dos poucos núcleos que faz essa medicina ética e humanizada. Isso Obrigado é pelas palavras. fundamental. Nos Não, nossos mas cursos, isso é uma coisa que hoje a gente tá vendo cada vez mais a medicina, especialmente na reprodução humana, muito agressiva e competitiva e predatória. então, eu agradeço as palavras. Até eu costumo falar nos nossos cursos, é o seguinte, né? Que se você tem algum desejo de ficar bilionário com medicina, você não vai conseguir ser bilionário. Você pode no máximo ser milionário, que já é bastante coisa para um médico ser milionário. Bilionário não vai ser. Então, e outra coisa, se você pensa que se você tem algum desvio, né, nos seus princípios e valores, não seja dono de clínica. Porque é muito, muito, É muito muito difícil. fácil, é muito fácil enganar paciente se você não tiver esses princípios e valores muito bem embasado, porque como que o paciente vai saber se transferiu ou não transferiu embrião, se é aquela doadora, que tem várias formas. Então, se você não tiver bem forte seus princípios e valores, você vai acabar saindo da linha e aí você não vai conseguir retomar. E por isso que eu faço questão de manter esse curso pós-graduação. Há anos que a gente vai fazendo, desde 2005, 2006, que a gente vem fazendo esse curso, e que serve como uma maneira das pessoas terem acesso a todos os nossos dados, né? Logicamente, é uma coisa interna de médico para médico, né? Então, eu fico tranquilo de deixar os alunos verem nossos prontuários, porque não temos nada a esconder, e isso é o que eu divulgo bastante, acredito sinceramente que é dessa forma, a indicação correta, somente operar se tiver que operar, somente fazer fertilização in vitro se tiver que fazer fertilização in vitro, isso é uma coisa que eu tenho tranquilidade, e por isso também que eu procuro também convidar pessoas que também pensam dentro da mesma linha, dos princípios e valores que a gente acredita,
justamente para dar a informação correta para quem o público leigo. É difícil do público leigo saber quem é quem, porque basta estar Exatamente. bonitinho, falando super bem No no Instagram. Instagram, né? Que não é meu caso, né? Sou da velha guarda já, então até tenho feito Mas você se bastante adaptou agora. bem, né, meu? Tenho feito bastante agora, porque estou aqui no isolamento, né? Que eu estou no grupo de risco já. Então, estou aqui e acabei fazendo essas lives, que eu acho que, inclusive, vocês perceberam que tem gente que nem tinha Instagram, tem gente que nem sabia como que acionava, porque são pessoas que estão em outras, e tem outras prioridades, né? Durante a vida, teve outras prioridades de formação acadêmica e tal. Então, e não desmerecendo, porque, na verdade, para os meus próprios alunos, eu falo assim, vocês têm que estar no que está de moderno. Moderno é isso, Isso aí. tem que estar. Só que você tem que respeitar o que você mesmo, né? Tá no seu jeito fazer isso, até brinco. Tem gente que gosta de ficar mostrando a barriguinha tanquinho, né? Não dá nem para eu mostrar, por isso que eu também não mostro, brincadeira. Então, não é o nosso perfil, cada um tem que achar o seu jeito para poder fazer o seu modo de comunicação mais adequado, né? Isso mesmo. Para mim esse jeito que eu faço, eu acho bacana, porque eu consigo falar com pessoas, eu falo com pacientes, falo com pessoas também. Agora estou falando com o celular aqui, mas estou conseguindo, né? Então, por isso que... Jordi, deixa eu dar um aviso aqui. Cíntia, nós vamos responder sua pergunta, tá bom? Mas já está vendo aí? Josiane, vamos responder sua pergunta, tá? Não Então, esquecemos de vamos você, lá, não. rapidamente, né? Só para a gente... Isso aqui foi só para contextualizar, né? Que meu filho tem... Ele está fazendo lá o Band, ele está fazendo a aula de entrevista. Então, ele falou que tem que primeiro contextualizar. Então, É isso. contextualizei. É que o Bruno É também isso. fez. Viu? Então, é o seguinte. A primeira coisa, a gente vai falar de varicocele. Então, você vai falar primeiro para a gente o que é varicocele. Jordi, a varicocele é simplesmente uma dilatação não saudável das veias que drenam o sangue do testículo para dentro do corpo. Então, anatomicamente e resumidamente, o testículo ele fica pendurado para fora do corpo. O motivo para isso é que ele precisa de uma temperatura um pouco menor do que o corpo humano para produzir os espermatozoides adequadamente. E essa presença do testículo para fora do corpo leva à necessidade de uma via única de suprimento arterial para o testículo e de drenagem do sangue. Enquanto a via de suprimento arterial são poucas artérias que levam o sangue até o testículo, o suprimento venoso sanguíneo, a drenagem venosa sanguínea, é feita por múltiplas veias e determinados indivíduos vão ter uma dilatação dessas veias e vão perder a capacidade de drenagem da veia do testículo para dentro do corpo, e essas veias se dilatam e o sangue fica represado em volta do testículo, gerando aumento da temperatura e aumento do tempo de contato desse sangue com as células que produzem espermatozoide, e isso vai gerar determinadas alterações do espermograma que a gente vai comentar mais para frente. Então, basicamente, pensando num paralelo com as pernas das pessoas mais idosas, as varizes das pernas têm uma patologia semelhante com as varicocele, em que o sangue fica represado. Então, do mesmo jeito que a perna fica quente, dilatada, dolorosa, o testículo também pode ficar quente e com esse sangue represado, de modo que isso pode afetar a fertilidade. Então, ela causaria infertilidade por aquecimento local, né? Isso. Então, ele vai sentir que está com o saco quente. É isso? E Muito essa é a maneira que raramente... ele vai... Desculpa, foi uma brincadeira, mas como que ele vai suspeitar que ele pode estar com varicocele? É isso mesmo. Muito raramente, George, os homens sentem sintoma de varicocele, tá? Via de regra, a varicocele é um achado que é visto no momento do exame físico, quando o infertileuta vai fazer o exame em busca de fatores que podem afetar a infertilidade masculina. Então, quando você tem o quadro de infertilidade, vai fazer o exame físico, a gente detecta a varicocele. Muito raramente, George, eu estou deixando isso bem claro, porque muito frequentemente a dor testicular, por outras causas, ela é confundida com varicocele. Muito raramente o indivíduo vai ter uma sensação de peso no fim do dia, como se o testículo tivesse mais sensível. Mas dor mesmo, não é causada por varicocele. Tem outras causas de dor testicular que podem causar dor testicular. Você diria assim, mais ou menos quanto por cento dos homens sentem que tem alguma coisa, sentem que tem varicocele, vai procurar você e fala assim, ó, eu acho que eu tenho varicocele. Ou a maioria é Muito achado? pouco, 5%. A maioria é achado do exame físico,
tá? Hum. Eventualmente, em indivíduos que têm a varicocele muito exuberante, ou seja, muitas veias dilatadas, você pode ter um aumento do volume do testículo, quer dizer, pode ter um aumento do volume do escroto. A esposa às vezes percebe e manda o indivíduo no médico, mas grande parte das vezes a varicocele é um achado do exame físico, mesmo durante a investigação de infertilidade. Então, uma maneira de você diagnosticar é pelo exame físico. E a ultrassonografia é igualmente importante ou é mais importante que o Isso. exame físico? O passo fundamental de hoje é entender que as varicoceles clínicas, ou seja, aquela que a gente vê no exame físico, são aquelas que vão ter benefício do tratamento. Então, o ultrassom serve para determinadas características, por exemplo, para a gente comprovar a presença daquele retorno doente do sangue do abdômen para o testículo, para estimar a espessura, o comprimento das veias que vão determinar o diagnóstico de varicocele e, especialmente, que é a maior indicação do ultrassom, é quando a gente avalia a varicocele clínica de um dos lados, mais frequentemente do lado esquerdo, e a gente solicita o ultrassom complementar para ver se existe varicocele, mesmo que ela seja subclínica do lado direito, e aí sim a gente tem indicação de fazer o tratamento dos dois lados, mesmo que um lado seja subclínico. Então o ultrassom vai confirmar o diagnóstico, confirmar o refluxo e avaliar o lado contralateral. E você falou de diagnóstico e o tratamento. Existe tratamento clínico? Ah, diagnostiquei lá de varicocele, mas eu não quero ser operado. Tem algum remedinho Muito para bem, tomar? muito bem. Muito bem. Então, a coisa muito importante de hoje é o seguinte, é que não dá para a gente fazer a indicação de tratamento de varicocele baseado só no achado de exame, tá? Como a gente sabe que a varicocele e o tratamento da varicocele tem um único objetivo de melhorar o sêmen, ou seja, a gente não vai conseguir melhorar níveis de testosterona, quer dizer, os trabalhos que a gente tem sérios, publicados na literatura, mostram que a testosterona, via de regra, não melhora. A gente sabe que a varicocele não melhora a dor testicular, a cirurgia de varicocele, e a gente sabe que a varicocele não vai aumentar o volume do testículo. A gente sabe que ela aumenta a saúde testicular. Mas a única indicação clássica que a gente tem de cirurgia de varicocele, hoje em dia, é para melhorar os parâmetros de infertilidade. Então, se você diagnosticar um doente que tem varicocele, mas os parâmetros são mais, dificilmente você vai fazer um tratamento cirúrgico para esse indivíduo. É claro que a gente tem que entender quais são as chances desse indivíduo piorar o sêmen depois de mais ou menos 5 ou 10 anos, que é mais ou menos o tempo em que ele vai querer ter o segundo filho. Mas naquele momento, se o sêmen é bom, a gente não tem indicação. Então, para a gente resumir, a gente tem que entender o indivíduo de uma maneira global. Tá? Se o indivíduo tem um sêmen muito alterado, com varicocele clínica, a gente tem que indicar cirurgia. Mas se o paciente tem um sêmen muito próximo do normal, ou absolutamente normal, e tem varicocele, a gente não está autorizado a parar o tratamento de reprodução humana para fazer a cirurgia. Então, quer dizer, se o homem tem o espermograma normal, semi-normal, não teria indicação de ser operado da varicocele, é isso? Isso. Então, sêmen normal, índice de fragmentação normal, com varicocele, a gente vai discutir os riscos e benefícios com o paciente, mas não tem nenhum tipo de benefício adicional ali de melhorar a fertilidade quando a gente trata de varicocele mesmo clínica, né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso, inclusive para os colegas médicos que estão nos vendo. Se o indivíduo tem varicocele, mas tem um sêmen absolutamente normal, a gente vai segurar o tratamento e dar seguimento para o tratamento de reprodução humana. Então, quer dizer que se o homem tem um semi-normal, então ele não precisa ficar com medo de te visitar, que você não vai ficar palpando o saco dele. Eu certamente vou palpar o saco dele, mas não vou operá-lo, né? É que muitas vezes a gente fala para o espermograma, ah, tá normal, então você tem que passar lá com o andrologista. O homem não é afim de ir, não. Não quer te ver, não. Não é? Esse é um grande problema que a gente enfrenta, né? A gente enfrenta um certo preconceito. Aliás, grande parte da divulgação da reprodução humana como especialidade tem a vantagem de a gente esclarecer para o casal que se a gente considerar todas as causas de infertilidade, tanto masculina quanto feminina, metade das causas são masculinas e metade são femininas. Então, é muito comum que o casal comece a investigação com o ginecologista, mas metade das causas são masculinas. Então, é importantíssimo que tenha um andrologista na jogada sempre, né? Até para fazer uma liberação para a gente garantir um melhor sucesso no método que for escolhido, quer reprodução humana assistida, natural, de baixa complexidade ou de alta complexidade, né? Então, aí você fez o diagnóstico da varicocele, aí agora, operar ou não operar? Eis a questão. E operar como? Isso.
Muito bem. Então, Jody, a questão é a seguinte. Quando a gente tem um diagnóstico de varicocele e alteração seminal substancial, o que a gente costuma fazer via de regra é discutir os prós e contras dessa cirurgia com o casal e envolver o ginecologista na decisão. Especialmente porque o tempo entre o procedimento cirúrgico para resolver a varicocele e a melhora máxima do sêmen é mais ou menos 90 dias. Então a gente precisa saber se a esposa tem 90 dias para aguardar a melhora do sêmen masculino para a gente poder completar o tratamento. Como você bem sabe, você que me ensinou isso, às vezes a mulher tem uma urgência em termos de reserva ovariana e não pode esperar. Então é importante que todo tratamento de indicação de varicocele tem que passar pela decisão A4, né? Tanto do andrologista como do especialista em reprodução humana e do casal. A única cirurgia que comprovadamente tem taxa de sucesso acima de 95%, com taxa de complicação abaixo de 5%, é a cirurgia de varicocelectomia, que a gente chama, né? Microcirúrgica. Ou seja, a gente vai fazer a cirurgia olhando num microscópio, vendo as pequenas veias que estão dilatadas, interrompendo o fluxo que é bilateral dessas veias dilatadas e permitindo que as veias saudáveis permaneçam, a artéria testicular, que é o suprimento sanguíneo, permaneça e não haja lesão do deferente, que é o canal que leva o sêmen do testículo para trás da bexiga para ser emitido. Então, a cirurgia de varicocele, quando ela é microcirúrgica, ela tem a capacidade de discernimento de onde estão as veias doentes, onde estão as veias saudáveis e permitir a artéria testicular. Outra coisa importante é que a recuperação da cirurgia microcirúrgica a gente faz ela no hospital dia de hoje. Então, a gente interna o paciente 2 horas antes do procedimento, faz a cirurgia, 2 horas e meia depois do procedimento ele está na casa dele. Então, fazemos essa cirurgia de sexta-feira, segunda-feira o indivíduo está trabalhando. Mais ou menos 90 dias depois, a gente colhe um espermograma e aí sim a gente vai conseguir ver a melhora do sêmen. George, mais ou menos 65% dos indivíduos melhoram o sêmen, todos os parâmetros, depois da cirurgia. Então, se o indivíduo tem alteração de motilidade, de concentração e de morfologia, mais ou menos 2 em cada 3 pacientes vão ter uma melhora significativa de algum dos 3 parâmetros. Quando a gente fala em termos de gravidez natural, George, a gente aumenta a chance de gravidez natural em 30%. Então, se a esposa tem boa reserva ovariana, patência do trato genital feminino, e eles têm relação no período fértil, a gente aumenta a chance de gravidez em 30%. Vamos falar de coisas práticas. Aí você falou de cirurgia, tem que usar microscópio. Então, logicamente, tem que ser um hospital. Pode ser hospital dia, mas tem que ser um hospital. E o convênio cobre? Uma vantagem que a gente tem na andrologia é que as patologias andrológicas todas são cobertas pelo convênio, né? Então, a gente pode usar o convênio do paciente para cobrir a parte hospitalar e parte dos honorários médicos e não tem que ter desembolso masculino, a parte, por exemplo, como é na reprodução humana. Então, a gente tem a vantagem de poder usar o convênio do paciente. Uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, né? Você falou, faz a cirurgia depois de 90 dias que você vai ver o resultado realmente, né? Mas Com certeza. sei lá, a pessoa a cada 2, 3 dias está lá ejaculando, né? E aí, por que demora tanto tempo para melhorar isso? Isso. Diferentemente da mulher, Jody, que tem a produção de amadurecimento de um óvulo por mês, o homem está produzindo espermatozoide o tempo todo, tá? Então, quando a gente faz a cirurgia, demora 75 dias para que todos os espermatozoides do testículo sejam produzidos já sob esse novo regime de pressão. Então, a partir do momento da cirurgia, até 75 dias ainda tem espermatozoide produzido naquela jurisdição anterior, né, sob efeito da varicocele. Então, demora 75 dias para que todos os espermatozoides sejam produzidos já sob um regime de pressão baixa, temperatura mais baixa, radicais livres mais baixas, né? Uhum. Aí, alguém está perguntando aí do grau da varicocele. Como que se classifica a varicocele? Muito bem. Então, Jordi, a questão é a seguinte. A varicocele, a gente divide primeiramente em varicocele clínica e subclínica, ou seja, a varicocele clínica é aquela varicocele que a gente consegue palpar no exame físico, e aí dentro das varicoceles clínicas a gente vai avaliar os graus de varicocele, tá? Os graus de varicocele, eles são relacionados com a intensidade da varicocele, e isso a gente consegue avaliar exclusivamente no exame físico, de onde não é no ultrassom que a gente avalia grau de varicocele. Então, frequentemente, os
ultrassonografistas menos experientes, laudam a varicocele com grau e isso está absolutamente errado. A diferença que vai fazer é o exame físico. Então, se o indivíduo tem veias dilatadas visíveis, sem precisar encostar no testículo do paciente, a gente chama de varicocele grau 3. Essa é a mais grave. Se o indivíduo tem varicocele exclusivamente palpável, mas que a gente não precisa aumentar a pressão abdominal para diagnosticar, essa é a varicocele de grau 2. E aquela que a gente precisa estimular o testículo, ou seja, aumentar a pressão abdominal e palpar o testículo, essa é a varicocele de grau 1. É claro que quanto maior o grau, maior o benefício da cirurgia. Então a gente sabe, tem que colocar isso em conta, que da varicocele clínica grau 1 até a 3, quanto maior é o grau da varicocele, maior o potencial de melhora do sêmen depois da cirurgia. Então isso é importante entender e também colocar na conta na hora da decisão clínica. Você falou assim, é importante falar, nem toda varicocele você pode operar, nem sempre você opera para melhorar, para poder engravidar, isso é muito importante, né? E agora, a questão muitas vezes é difícil você decidir se vai ou não vai operar. E com isso, se você não operar, qual que é a complicação, se não for fertilidade, qual a complicação para o homem de não se operar a varicocele? É isso. Então, muito se fala a respeito de varicocele e testosterona no futuro, né? Esse é o tema que está mais em voga, Jody. Embora os trabalhos mais recentes mostrem que o indivíduo que tem varicocele bilateral de alto grau pode ter uma diminuição da testosterona no futuro, a gente sabe que os principais fatores que vão avaliar, que vão ser responsáveis pela produção de testosterona no futuro é a saúde global do indivíduo. Não é aquela varicocele que não foi operada quando ele tinha 30 e poucos anos. Então, é muito mais importante cuidar da saúde para manter e chegar na terceira idade saudável, fazendo exercício, com baixo índice de gordura corporal, com colesterol adequado, com pouca síndrome metabólica, sem hipertensão e sem diabetes, do que fazer uma cirurgia de varicocele com 30 e poucos anos. Então, o recado principal em relação à testosterona e efeitos futuros da varicocele é manter a saúde. A gente não tem dados definitivos de que operar a varicocele melhora a testosterona no futuro. Então, se o indivíduo, por acaso, não tiver indicação cirúrgica, ele não vai sofrer nenhum tipo de prejuízo para o futuro, Jojo. Ele não pode ir piorando a dor, piorando até incomodar, ou ele vai se acostumando com a dor? Dor, como eu disse para você, está presente em menos de 5% dos indivíduos, Jojo. Uhum. Se o indivíduo tiver dor comprovadamente relacionada com a varicocele, aí a indicação muda. A gente não vai operar a varicocele por infertilidade, vamos operar por dor. Esses raros casos, a gente não deixa de operar. Mas se o indivíduo é assintomático, tem uma fertilidade comprovada, às vezes o paciente vem procurar o médico com 2 filhos, vasectomizado e tem a varicocele. Esse indivíduo não tem indicação de ser operado. Uhum. Uma coisa, você falou que opera com microcirurgia. E é possível, ou é permitido, ou seria totalmente antiético operar sem microscópio? É uma questão técnica essa. Isso. Então, a Cíntia está fazendo uma pergunta para a gente que ele já foi submetido a um procedimento que não foi com robótica. Na verdade, o termo é microcirúrgica, tá, Cíntia? Não é proibido operar sem o microscópio, mas a técnica que atinge os melhores resultados, tanto de melhora de fertilidade, quanto de baixo índice de complicações. Então, a varicocele pode dar complicações de sangramento, pode dar infecção e pode dar acúmulo de líquido em volta do testículo, especialmente se os vasos linfáticos não são vistos na cirurgia. Então, Cíntia, quando a gente fala de varicocele recidivada, a gente indica a varicocele microcirúrgica, especialmente nesse grau 3, e a gente vai ter uma melhora muito grande do sêmen, mesmo nessas varicoceles recidivadas, tá bom? Sheila, você está perguntando em relação à idade do teu marido, depois da varicocele. A gente sabe que, independente da idade do marido, a chance de engravidar aumenta em 30%, tá? Se, baseado nos seus exames da Sheila e da reserva ovariana, a sua chance já for mais baixa, calculada pelo seu ginecologista, ela aumenta em 30%, mas ela pode continuar baixa, tá bom? É por isso que você precisa de um especialista em reprodução humana para definir qual que é o momento de fazer a reprodução assistida, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazendo pergunta, porque a gente já fez um apanhado geral e a gente pode responder algumas perguntas. O que a gente não pode falar é a questão de valor, né? Quanto custa, a gente não pode falar ao vivo, não pode falar. Então, cada médico coloca o preço que ele achar que vale pelo trabalho dele, né? E você é livre de ir naquele médico ou não. Então, a gente não pode falar sobre a questão de custo, né? Por isso que não vou ser indelicado de não falar. Você quer ver alguma coisa pergunta importante, aí? Jojo,
Uma coisa muito importante que eu queria falar para vocês é o seguinte. A varicocele é um tema que ainda está em evolução. Então, toda vez que a gente examina um indivíduo com varicocele, a gente tem que montar o quadro de infertilidade dele, tá? Os indivíduos que não têm treinamento de andrologia, eles conseguem fazer um quadro limitado de avaliação da varicocele. Os trabalhos mais recentes falam que a avaliação do exame físico do indivíduo que não tem treinamento específico pode errar até em 50%, tá? Então, o indivíduo pode avaliar uma varicocele como menor ou maior do que ela realmente é, e isso pode afetar a decisão clínica. Então, é importantíssimo que a gente entenda que o indivíduo que é especializado em andrologia, ele vai ter um julgamento melhor do quando operar a varicocele ou não. A outra coisa que é importante, George, é pontuar determinadas coisas que são interessantes quando a gente está falando com um especialista em reprodução assistida. Se você for estudar o que é a reprodução assistida, ou seja, retirar o óvulo do corpo humano da esposa, coletar espermatozoide do homem e fazer uma injeção intracitoplasmática de espermatozoide, muitas vezes a gente pode se perguntar qual que é a vantagem de melhorar o sêmen como um todo se você já vai fazer a seleção do sêmen, né, para fazer a injeção. Ou seja, existe benefício da varicocele em contexto de fertilização? Então, essa é a maior pergunta que a gente tem respondido para os indivíduos. O casal que tem a indicação de fertilização in vitro, de hoje ele não tem, ele continua com a necessidade de melhorar o sêmen por cirurgia de varicocele, basicamente porque durante a reprodução humana a gente não consegue escolher perfeitamente qual que é o sêmen. Então, por uma questão de estatística, quanto melhor for o sêmen, melhor a chance de sucesso da fertilização. Tá? Então, mesmo indivíduos que têm indicação de reprodução humana pela questão feminina, tem benefício de operar a varicocele para melhora do sêmen, tá? Então, é isso que o Bruno está falando várias vezes aí, a questão da avaliação da esposa. Não? Então, para você indicar o tratamento de varicocele, ou reversão de vasectomia, ou reversão de laqueadura, que for, você tem que pesquisar adequadamente o casal como um todo, porque não basta corrigir somente aquele problema, não basta somente corrigir a varicocele. Se corrigir a varicocele, mas a paciente está com a tuba obstruída, ela não vai engravidar. Então, antes de fazer a cirurgia, tem que se realmente avaliar muito bem a paciente para ver qual que seria o adequado, fazer a fertilização in vitro ou o tratamento cirúrgico. Hoje em dia, pela acessibilidade que está tendo a fertilização in vitro, muita gente opta por fazer a fertilização in vitro, mas adequadamente deve-se pesquisar, deve-se conversar com o casal e, como o Bruno falou, a 4 aí chegar a uma conclusão do que vai ser feito nessa paciente. Porque fazer fertilização in vitro hoje é muito fácil tecnicamente. Acho que o mais difícil é você indicar corretamente e ter os melhores resultados. Então, isso que é mais difícil. Não simplesmente fazer a fertilização in vitro, ou de repente a pessoa treinar a fazer cirurgia de varicocele, ele treina e faz bem. Agora tem que analisar o casal como um todo para saber qual que é o correto, certo? É importantíssimo isso, né? Mais do que saber indicar a FIV é saber quando não indicar, né, George? Exatamente. Porque clínica de FIV está cheia aí, clínica de FIV. Agora, clínica de fertilidade é diferente, né? Fazer, então, por exemplo, até uma coisa, né, que perguntaram da obesidade, né? Então, não adianta você fazer todo um tratamento, pelo menos na mulher, eu queria saber a sua opinião no homem, né? Se a mulher tem IMC alto, acima de 40, tem que pensar 10 vezes se vale a pena fazer o procedimento, porque tem até uma contraindicação, tem que emagrecer, porque se você emagrecer, às vezes somente o fato de emagrecer já consegue engravidar. Me desculpe quem tem o traço acima do peso, porque normalmente quando a gente fala com o paciente, a gente toma o maior cuidado de falar isso. Para você falar para uma mulher, você tem que emagrecer, nossa, ela fica muito chateada. Eu até brinco, né? Você pode chamar a mulher de feia, mas nunca de gorda, né? E o homem, né? E o homem, a obesidade atrapalha? Vamos lá, George. Então eu vou aproveitar esse gancho para a gente dar para a gente responder umas perguntas que vêm aqui aparecendo aqui. Então é o seguinte: a obesidade em si, ela vai provocar fenômenos que estão muito além só do que é estética e sobrevida relacionada a infarto e derrame no futuro. Então, hoje a gente estuda a obesidade como um fenômeno que causa inflamação crônica no corpo, tá? Além da inflamação crônica no corpo, que vai provocar o declínio dos parâmetros seminais, a gente sabe que o indivíduo que está fora do peso, ele também tem
a conversão de testosterona em hormônio feminino, que se chama estradiol. Acho que o Guilherme ontem comentou a respeito disso. E esse estradiol diminui o nível de testosterona circulante e especialmente o nível de testosterona que está dentro do testículo. E isso é uma causa importante de diminuição da fertilidade e a gente sabe que ela é reversível nos indivíduos que perdem peso. Então a obesidade ela é muito ruim para a fertilidade e muitas vezes a gente se depara com indivíduos que estão muito fora do peso, mas que têm uma varicocele. Tem que deixar muito claro para esses indivíduos que a varicocele não vai resolver o problema de fertilidade. A fertilidade está prejudicada por inúmeros fatores, inclusive a obesidade. O Edgardo está aqui com a gente, ele é médico, ele está perguntando duas coisas para nós. Aqui, se o antioxidante melhora a fertilidade e se o Clomid ajuda, né? Então, Edgardo, eu queria contar para você o seguinte. Como eu disse para vocês, a varicocele ela vai aumentar a quantidade de sangue que fica em contato com o testículo que já foi utilizado, que é o sangue venoso. Esse sangue venoso ele contém muito mais do que gás carbônico e contém diversos produtos da respiração da célula que a gente chama hoje de radicais livres de oxigênio. O que é o radical livre de oxigênio? O oxigênio que a gente respira é o O2, ou seja, duas moléculas de oxigênio juntas, e o radical livre de oxigênio é o oxigênio livre, sozinho. E esse oxigênio ele tem o poder de oxidar. Quando a gente fala oxidar em biologia, é um pouquinho diferente do ferro, né? Mas o oxidar em biologia prejudica a respiração e a função da célula. Então, o tratamento da varicocele, como o tratamento da fertilidade, é muito baseado em diminuir essa oxidação da ação do oxigênio nas células que produzem espermatozoide. Então, o antioxidante tem uma ação de diminuir o efeito desses radicais livres de oxigênio diretamente sobre a célula, mas ele não consegue fazer muito milagre, Edgardo. Então, o antioxidante a gente sabe que é prescrito, a gente prescreve muito para os nossos pacientes, mas ele tem um efeito limitado na resolução da presença dos radicais livres. O tratamento mais eficaz para o indivíduo que tem varicocele é a resolução da causa anatômica do sangue banhando o testículo e aumentando a temperatura. Então isso é uma das coisas. A gente sempre faz um tratamento conjunto, Edgardo. Se vai fazer a cirurgia de varicocele, o paciente sai com tratamento de antioxidante associado. A outra coisa que eu queria te falar em relação ao Clomid é o seguinte. O clomifeno é um tratamento que faz aumentar a testosterona circulante dentro do testículo. Então, quando a gente tem essa diminuição da testosterona, especialmente nos indivíduos que estão fora do peso, o Clomid ajuda sim. Mas não dá para a gente garantir a melhora da fertilidade no indivíduo que tem varicocele, é só dando Clomid. A última coisa que tem uma moça perguntando aqui a respeito da fragmentação de DNA é o seguinte. A fragmentação de DNA é um exame novo que o Dr. Jody, de maneira pioneira, colocou lá na clínica. Esse exame ele consegue fazer uma avaliação dinâmica, a gente chama de teste funcional do sêmen. Então, em vez de tirar só uma foto do que está acontecendo com o sêmen e a embriologista avaliar, a gente consegue avaliar a capacidade do sêmen levar o DNA de dentro do testículo para o óvulo da mulher. E quando o DNA está fragmentado, vejam, isso é um conceito que às vezes dá um pouco de dúvida. O DNA fragmentado não vai aumentar a chance de o indivíduo ter malformação, da gravidez ser um produto conceptual mal formado. A gente sabe que a fragmentação do DNA diminui a chance de gravidez. Então, a fragmentação do DNA espermático é um novo exame que a gente está implementando na prática, eu acho obrigatório. E quando a fragmentação de DNA está aumentada, a gente sabe que a gente tem uma indicação adicional de cirurgia de varicocele quando ela é clínica. A Tami está perguntando se vale a pena reoperar. Foi operado sem ser microcirurgia, e se vale a pena reoperar para tentar engravidar. Então, também a gente vai ter que fazer uma avaliação do espermograma antes dessa cirurgia que você considera que foi feita de maneira mais simples e qual foi a melhora do espermograma. Depois disso, a gente vai avaliar o exame físico. Às vezes, também, mesmo a cirurgia que não foi feita pelo método de microcirurgia, a gente acaba tendo bons resultados e melhora do sêmen. Se não conseguir engravidar, a gente tem que ir para outras causas possíveis de infertilidade, tá bom? A Carol Pazinato está fazendo uma pergunta que eu acho que eu já respondi. A varicocele está intimamente relacionada com a fragmentação de DNA espermático. Então, mais ou menos 10% dos indivíduos têm alteração do DNA espermático com espermograma normal. Esse trabalho vai sair agora no ASH de 2020. E a gente sabe que os indivíduos que antes a gente liberava para FIV, para fazer a fertilização sem operar varicocele, porque tinham um sêmen normal,
quando a gente faz a fragmentação de DNA, ela está acima de 30%, e isso sim é uma indicação de varicocele. Então, Carol, eu sugiro fortemente que a fragmentação de DNA seja avaliada, e se tiver alterada, buscar fatores que podem reverter isso na fertilidade, especialmente a varicocele. Antigamente a gente valorizava bastante o Kruger. Kruger é o estudo da morfologia do espermatozoide, né? Inclusive foi feito lá em Norfolk, onde eu estudei um sul-africano chamado Kruger. Ele que É isso fez mesmo. ele que fez esse critério rígido de análise do espermatozoide. E antigamente a gente indicava a fertilização in vitro ou ICSI somente pela morfologia. Hoje a gente não valoriza tanto. Hoje está tomando mais corpo, a questão da fragmentação do DNA está sendo mais importante para isso. Eu queria te perguntar uma coisa. No caso da varicocele, da cirurgia de varicocele, é certo dizer que você opera a varicocele para não piorar? Porque em alguns casos, você operando até a paciente pode engravidar, mas não é o objetivo principal fazê-la engravidar, e sim não piorar. Poderia falar É sim isso. ou não? Então, tudo isso que quando a gente vai diagnosticar a varicocele e fazer a proposta de tratamento, a gente tem que ver qual que é a pretensão do casal de ter filhos no futuro, tá? Então, é muito diferente de você ter um indivíduo que tem infertilidade primária, que ele é jovem, que ele acabou de casar, está com 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos, e ele não quer ter aquele filho só, ele quer ter um ou mais filhos. Então, a gente tem que levar em consideração que no futuro a varicocele pode prejudicar o sêmen para uma tentativa de segundo filho, então a gente adianta e indica a cirurgia de varicocele para esse momento. No entanto, se o indivíduo já tem um espermograma normal, mas já tem 2 filhos, quer tentar um terceiro, aí a gente deixa a indicação cirúrgica em segundo plano. Importante que você comentou a respeito da morfologia, embora a gente não considere tanto a morfologia como determinante para indicar a FIV ou não, George, a gente sabe que consistentemente os indivíduos que têm alteração de morfologia são aqueles que vão ter alteração do DNA, da fragmentação de DNA, e são aqueles indivíduos que vão ter outras alterações de sêmen. Então, é muito raro mesmo o indivíduo ter uma alteração isolada do Kruger. Tá? Uhum. É muito mais fácil você ter uma alteração isolada da fragmentação de DNA do que o próprio Kruger. A outra coisa que é muito importante, e isso é uma coisa que a gente precisa reforçar. Espermograma não é um exame que você coleta e põe numa máquina. E você consegue reproduzir o espermograma em vários centros. Se você for pedir a glicemia ou hemograma de um indivíduo, certamente você vai ter resultados consistentes, porque uma máquina que, estando bem calibrada, dá resultados semelhantes. O espermograma ele é avaliado por embriologistas. E do mesmo jeito que tem médicos bons e médicos não tão bons, a gente tem embriologistas bons e embriologistas não tão bons. Então, se você faz espermograma num lugar que não é especializado em reprodução humana, a chance de você ter um erro grosseiro no diagnóstico do espermograma é altíssimo. Então, é por isso que toda vez que a gente avalia o casal infértil, a gente faz uma orientação de fazer um espermograma no local que a gente trabalha. Isso não é porque a gente quer ganhar dinheiro. É porque a gente confia na embriologista que trabalha lá dentro. Ela tem intimidade com reprodução humana, intimidade com qual vai ser o potencial de fertilidade daquele sêmen. Então, isso é uma coisa que eu queria pontuar e é fundamental, né? É isso aí. Então, Bruno, você gostaria de fazer as orientações, suas considerações aí finais para quem nos assistiu? Porque a gente deu um apanhado geral de varicocele, acho que deu para o pessoal entender, que a indicação cirúrgica vai depender de várias questões, não somente um espermograma, ou morfologia, ou fragmentação, depende do contexto geral do casal, para você decidir se vai operar ou não vai operar a varicocele. Então, isso foi extremamente importante. Então, eu queria saber o que você gostaria de falar, porque tem muita gente perguntando outras coisas, mas que realmente não dá para a gente ficar respondendo tudo, mas se mandarem perguntas. Hoje é muito fácil encontrar o Bruno, é muito fácil encontrar qualquer pessoa. Tem Instagram, tem internet, de um jeito de outro você consegue localizar as pessoas. O que você gostaria de falar? Então, como consideração final, Jojo, o importante é que toda vez que a gente se deparar com uma infertilidade, a gente tem que considerar que é uma infertilidade conjugal, não é só masculina nem feminina, tá? Toda vez que a gente for avaliar uma alteração de sêmen, evitar de fazer um diagnóstico precoce do ginecologista, pedir a avaliação do andrologista, entender a varicocele como uma causa de infertilidade, entender que a melhor cirurgia e que vai ter melhor benefício com menos efeito colateral é a cirurgia microcirúrgica.
e que, por mais que a gente goste de operar, nem sempre a varicocelectomia é o melhor caminho, tá bom? Então, toda vez que a gente tiver um indivíduo que tem varicocele, o ideal é a gente fazer uma consulta completa com o exame físico, tá, George? Então, isso é importantíssimo. Então, Bruno, quero te agradecer demais aí pela explicação. Como falei, todo andrologista que realmente vira referência em andrologia pode ter certeza que ele é bom, que ele sabe do que está falando, né? E esse é o caso do Bruno, que tem, como eu falei desde o começo, né? Acho que tem uma excelente formação e também sabe explicar como ninguém muitas coisas. Então, gostaria de te agradecer, né? E para quem está nos acompanhando, amanhã tem mais. Amanhã vai falar de ovário policístico, depois de amanhã nós vamos falar de um assunto bem importante, que são as pessoas que querem fazer uma produção independente, homem ou mulher, né? E os homoafetivos também. É um assunto que é bem interessante, que a gente vai abordar depois de amanhã. Então, brigadão, Bruno. Um abração, Obrigado, até a George. Um próxima. abraço. Abraço a todos que acompanharam a live aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.